Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o DPS. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos, né? A NBR 5419 de 2015, na parte 4, no caderno número 4, ele traz todas as especificações das medições contra surtos elétricos, que a gente chama de MPS, Medidas de Proteção contra Surtos. E uma dessas medidas de proteção contra surtos elétricos é o uso do DPS. Muita gente, mas o DPS ele não protege a minha instalação, eu estava com o DPS instalado e mesmo assim queimou um determinado equipamento. A 5419, ela veio justamente para inserir o DPS de forma correta e adequada. Não é só colocar DPS num quadro. Nós sabemos que para fazer uma proteção mais robusta, você tem que instalar o DPS em todos os quadros elétricos, nas tomadas onde você tem equipamentos de alto custo, você tem que instalar DPS no sistema de antena coletiva, você tem que instalar DPS nos cabos de rede, você tem que instalar DPS nas câmeras do seu condomínio, da sua residência. Dessa forma, você vai fechando todas as brechas para a entrada das descargas induzidas ou mesmo das descargas diretas. A aula de hoje eu vou mostrar internamente o que tem no DPS, como que o DPS funciona. Depois eu vou ter uma outra sequência de aulas explorando um pouco mais onde eu devo fazer a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos elétricos. Oi pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que funciona o DPS que vocês estão vendo aqui. Eu estou usando um exemplo da Clamper, né, que é um fabricante nacional. Vou mostrar para vocês o funcionamento do DPS na prática, o DPS classe 2 e o DPS classe 3. Aula rápida e aula importante, onde vocês vão ver e entender o funcionamento do DPS. O que é o DPS? O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos. Surtos de quê? Sobretensões provocadas por descargas atmosféricas, desligamento e religamento na concessionária de energia que gera esses surtos, né? Então eu vou mostrar o que é o DPS na prática. Venha comigo. Hoje nós vamos apresentar para vocês o DPS classe 2, como que é a ligação e como que é o funcionamento dele. Bem, o DPS é composto de dois bornes de conexão, em que um vai a fase ou neutro e o outro vai o terra. No caso, no quadro, teria um sistema trifásico, tem que ter três, um para cada fase e mais um para o neutro, todos eles conectados num terra. Bem, esse aqui, eu vou abrir esse aqui para mostrar para vocês como que é o funcionamento dele interno. Tá aqui. O DPS, o funcionamento dele é bem simples. Ele é composto de um varistor, um filamento de menor resistência ou fusível em alguns DPS e um mostrador para indicar se ele ainda está funcionando ou não. Como que acontece? Na hora que tem a ocorrência de um raio, tem uma sobretensão na rede e o varistor abre. Quando o varistor abre, ele permite a condução entre terra e fase. E quando ele permite a condução, ele vai drenar toda essa sobretensão e sobrecorrente gerada pelo raio para o terra do sistema. E quando ele drenar essa corrente, esse filamento de menor resistência vai sobreaquecer e vai ser rompido. Quando ele rompe, um outro sistema leva a visualização para frente, indicando vermelho agora, que no caso o DPS funcionou e agora não está mais em uso, tem que ser trocado, tem que ser substituído. Este é o DPS, no caso, classe 3. O funcionamento dele já seria a última instância na ocorrência de um raio. Então aqui seria ligado um computador, qualquer equipamento que vai ser protegido. O funcionamento dele é muito parecido com o outro DPS. Dentro dele temos também um varistor e um filamento de menor resistência, neste caso aqui é um fusível mesmo.
E quando tem uma sobretensão, se a sobretensão chegar por algum acaso no computador ou no equipamento que está ligado, o varistor abre entre fase e neutro, rompendo esse fusível, desligando o equipamento da rede.